Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria que estabelece os períodos de vazio sanitário e o calendário de semeadura em nível nacional para a safra 2025-2026. A repórter Marina Ferreira traz mais informações. No Rio Grande do Sul, o vazio sanitário da soja começa no dia 3 de julho e vai até o dia 30 de setembro. Já o calendário de semeadura começa no dia 1º de outubro, indo até o dia 28 de janeiro de 2026. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, tanto o período de vazio sanitário quanto o calendário de semeadura que são adotados para a soja se consolidam como estratégia de combate à ferrugem asiática. O vazio contribui para garantir o manejo da doença, a manutenção das ferramentas químicas e a produtividade da cultura. A frota de aeronaves agrícolas deverá ultrapassar 3.000 aviões e helicópteros até 2026. O dado aponta um adiantamento na previsão do setor, que era de alcançar esse número apenas em 2027. Vamos conversar agora com o diretor operacional do SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, Cláudio Júnior. Tudo bem, Júnior? Olá, tudo bem, Thaís? Um prazer estar aqui. Antes de falar sobre o crescimento, queria que você contextualizasse um pouco a aviação agrícola. Qual a importância desse segmento para o sucesso do agronegócio brasileiro? Bom, primeiro, a aviação agrícola está há mais de 75 anos no Brasil, se comunica há pouco tempo, então todas as informações novas e recentes estão sendo tomadas como de surpresa para muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, quando estávamos em novembro no Texas com o SINDAG americano. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo e atende mais de 20 culturas hoje no Brasil. E aí eu diria que são as principais. Quando nós pegamos os dados do IBGE de 2002 a 22, nós identificamos que 82% dos grãos e frutas estão produzidos em 8 estados brasileiros, que, por consequência, 87% da frota também está nesses 8 estados brasileiros. Então, nós conectamos a alta produtividade, uma conexão muito forte entre grãos e frutas como soja, milho, trigo, e aí trazemos também aqui o algodão e outras culturas como florestal, extremamente conectados com a aviação agrícola, trazendo um potencial muito grande de aeronaves grandes, médias e também de pequeno porte, Thaís. Esse fato de ser o segundo colocado no mundo surpreende. A gente realmente não tem muita ideia disso, né, Júnior? É importante divulgar e ter essa informação, porque os brasileiros, em geral, têm aquela síndrome do cachorro vira-lata e ter um número tão importante é fundamental. Exatamente, Thaís. E trazendo alguns dados importantes sobre o setor, em 2024, nós chegamos a 2.722 aeronaves. Foi um crescimento de 23 para 24 de 7,2%. O setor cresce mais de 4% já há 15 anos ao ano. Então, quer dizer, esse crescimento, essa evolução, ela vem vindo de uma forma muito coordenada, ordenada do Brasil, porque tem uma regulamentação extensa para o setor de aviação agrícola, mas que automaticamente atende uma variável importante chamada crescimento de culturas, né, e demanda da agricultura para o mundo como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Não só alimento, aí entramos em cana-de-açúcar e outras culturas tão importantes. Agora, também temos dados, por exemplo, como combate a incêndios florestais, que no ano passado foram mais de 40 milhões de litros de água lançado contra as chamas. Também uma informação que, às vezes, a população em geral desconhece, mas que somos afetados diretamente em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né? Estados importantes do Brasil que também têm incêndios florestais. Esses dados, Thaís, eles trazem uma informação importante também em relação ao porte das aeronaves. Quando estávamos lá na fábrica americana das aeronaves grandes, de grande porte, o dono da empresa, ele trouxe a informação que o Brasil já é o maior cliente mundial de compra de aeronaves. Nem os Estados Unidos, que tem em torno de 3.500 aeronaves, comprou tantos aviões no ano passado quanto o Brasil. Uma informação relevante e importante, mostrando a pujança do nosso país para o mundo. E essa questão do porte das aeronaves tem também a ver com a extensão, especialmente lá no centro-oeste do Brasil, que as extensões são bem maiores. Tem a ver com isso, essa escolha por aeronaves maiores, Júnior? Totalmente a ver, Thaís. Você conhece bem
Nós temos o Mato Grosso do Sul, grandes extensões de terras de soja e cana-de-açúcar, por exemplo. A cana, ela é alta e fechada, então não tem como aplicar de outra forma, a não ser com aviões. E no Mato Grosso tem grandes extensões de soja. Então, quer dizer, não tem como você colocar um autopropelido que te entrega aí 45 hectares em 3 horas, enquanto um avião de grande porte entrega 1.200 hectares em 3 horas. Quer dizer, essa velocidade entrega uma produtividade enorme para grandes culturas que o Brasil está se tornando especialista, inclusive, né? Nós já temos milho, chamávamos passado de milho safrinha, e se tornou um milho de grandes safras, né? Porque eles Verdade. vêm crescendo muito nos últimos anos. Bom, e a gente estava falando das grandes extensões. O Rio Grande do Sul tem uma característica um pouco diferente. Ainda assim, tem uma boa colocação no ranking do SINDAG? Exatamente. O Rio Grande do Sul está em segundo lugar no número de aeronaves, já passa de 370 aeronaves no estado, atendendo aí principalmente cultura de soja e arroz. O arroz é irrigado, né? Então você às vezes não tem outra forma de fazer a aplicação para não ter amassamento. Na soja, por exemplo, diversos estudos científicos trazem que pode haver uma perda de 5 a 7% da produtividade dessa lavoura. Então, quer dizer, ela é uma ferramenta indispensável no Rio Grande do Sul para atender o arroz, né? O 70% do arroz do Brasil vem do Rio Grande do Sul, é um grande player internacional, e aí nós temos a soja e outras culturas como o milho, que vem crescendo muito também no Rio Grande do Sul, aí com interesses até de criar biocombustível por meio do milho. Quer dizer, esse crescimento do Rio Grande do Sul não é novidade, ele vem já de muitos anos acontecendo, até porque a aviação agrícola nasceu em 1947 na cidade de Pelotas para proteger a população, as comunidades, de um ataque de gafanhotos, né, Thaís? Rio Grande do Sul sempre pioneiro em algumas atividades no país. Agora, falando um pouco sobre a aviação agrícola e esse crescimento no Brasil, junto com o crescimento vem os desafios, né? Toda uma questão aí, por exemplo, o Rio Grande do Sul em debates em relação aos herbicidas hormonais. A aviação agrícola também passa por desafios que precisam ser encarados. De que forma vocês trabalham com isso? De algo que você entende muito bem, que é a comunicação. Eu acho que o agro como um todo, ele precisa evoluir nesse ponto específico. Embora eu seja economista, eu estudei, também me formei em marketing para entender um pouquinho de como falar com as pessoas, com o mercado, com a população em geral. De fato, a aviação agrícola passa por muitos preconceitos e, aliás, preconceitos que são pagos aí, né, com muita dificuldade, muito desafio para as empresas. Um exemplo simples e rápido eu vou dar: no Rio Grande do Sul surgiu 40 cachorros, né, mortos na cidade do interior. Nós fomos lá com o carro porque saiu uma matéria muito forte falando sobre avião agrícola matando cachorros no interior do estado do Rio Grande do Sul. Foram 40 cachorros que morreram. Nós pegamos avião, pegamos o carro e fomos até lá e descobrimos que não era os aviões. Depois surgiu aí a investigação oficial que encontrou um problema na água desse município. Mas quem é que paga por esta imagem deturpada, essa imagem errada sobre a atividade? Lá em Buriti, no Maranhão, aconteceu a mesma coisa. Diversos órgãos, diversas mídias, né, relataram que apareceram manchas brancas na cabeça de crianças. E depois de um ano de investigação pela polícia, enfim, investigação pelos pesquisadores, descobriram que era sarda na cabeça de algumas crianças. Quer dizer, quem é que paga por essa imagem errada sobre o setor que vem crescendo e atendendo muito o país? Só um exemplo prático aqui: nós temos mais de 140 milhões de hectares atendidos no país. Vamos levar em consideração que o avião passa de 4 a 20 vezes na mesma área, né? E até 2028 nós teremos mais de 170 milhões de hectares atendidos pela quantidade de aeronaves que nós teremos lá. E aí nós não podemos, por uma denúncia, às vezes infundada, trazer tantos problemas para a atividade. É como os veículos, né? Nós temos milhões de veículos no país e acontecem alguns acidentes, nós vamos proibir todos os veículos de rodarem no nosso país. Quer dizer, isso é um dano irreparável, irreparável para o Brasil, falando em balança comercial, falando em vários aspectos importantes que sustentam os hospitais, que sustentam muitas outras coisas que estamos falando aqui.
Só na cana-de-açúcar, por exemplo, tem um grau de dependência de 52% da aplicação aérea. E a cana entrega por ano para o país mais de 100 bilhões de reais. Então, nós teríamos só aí uma quebra de 50 bilhões de reais se não tivermos aplicação aérea. Então, podemos sim investigar, entender o que aconteceu quando a denúncia chega, mas não podemos dizer ou confiar exatamente que aquilo aconteceu e é real e é culpa da aplicação aérea. Por isso que temos que refletir mais, pensar mais sobre esse assunto, entrar numa empresa de aviação agrícola e ver de fato como é que funciona essa aplicação, desde a sua regulamentação até a aplicação em si. Falando sobre desafios, né? O aviador, o piloto de aviação agrícola, ele precisa ter muita especialização, porque são voos muito rasantes, né? É um trabalho muito especializado, Júnior. Exatamente. O órgão de regulamentação traz na instrução normativa, a ANAC tem isso também, que o piloto não pode voar sem ter a especialização de agrícola. Então, o piloto da Gol, da TAM ou da Azul, ele não pode voar na aviação agrícola sem fazer um curso a mais, para entender não só de voar a baixa altura, mas para entender de gota, de temperatura, de umidade relativa do ar, quer dizer, os aspectos que envolvem a aplicação em si. E, obviamente, que precisa entender de fazer o famoso balão, que é a curva reversora. Ao terminar, né, a lavoura, ele faz aquela volta. E ali precisa realmente de uma capacitação extremamente eficiente para que na hora que ele estiver na lavoura não cometa nenhuma falha. E sim, o engenheiro agrônomo tem que ter curso de coordenador, o técnico agrícola, se formando, ele tem que fazer um curso extra de executor para alimentar a aeronave. Isso tudo está na instrução normativa, está nas RBACs da ANAC, quer dizer, uma atividade extremamente segura em relação à ESG, né, que inclusive foi minha tese de doutorado, onde fala sobre a questão da transparência das informações. As empresas são obrigadas a enviar ao Ministério da Agricultura todo dia 15 do mês tudo que foi aplicado e é assinado por todos que se envolveram na operação. Então, quando há uma deriva, algo parecido, uma denúncia nessa área, nós temos transparência em mostrar quem aplicou, quando aplicou, o que aplicou, né, para tomar as devidas decisões em relação a esses tipos de casos. Que bom, tem bastante controle, isso é importante para a sustentabilidade, para a saúde da população que vive no entorno e até de quem consome os alimentos. Agora, Júnior, queria ver com você uma outra questão que está relacionada também a veículos aéreos, que são os drones, né? Esses veículos aéreos não tripulados estão no guarda-chuva do SINDAG também? Como é que funciona? Estão sim, Thaís. Logo que surgiram os primeiros, nós associamos. Aliás, foi a primeira empresa que eu associei quando entrei no SINDAG, em 2017, uma empresa de Porto Alegre, inclusive. Eles fabricavam e fabricam drones, né, e disponibilizam para as lavouras. E, de fato, houve um crescimento exponencial. No ano de 2022 para 2023, houve um crescimento de 450%, mas principalmente porque a ANAC flexibilizou drones de classe 2, que são drones de 25 a 150 quilos, que hoje já é a maior parte do país. Em 2024, nós tivemos um crescimento, aí sim estabilizou, de 117%. Embora pareça pouco, é muita coisa, isso segundo os dados da ANAC, né? Nós temos drones de 40 litros, por exemplo, que representam 35% da lavoura, de 20 litros, que representam 15% dos que estão na lavoura. Agora, quando falamos em porte, nós temos drones do Brasil, obviamente 3 ainda em fase de teste, 400 litros. Quer dizer, uma aeronave agrícola aí vai de 700 a 900 litros, uma pequeno porte, e claro, tem aeronaves de 3 toneladas, né? Mas essas de 400 litros, esses drones de 400 litros, eles já começam a mexer um pouco no mercado, porque agora, esse ano, inclusive na AgriShow, foi apresentado um avião autônomo que pode levar 300 litros e ele pode trabalhar à noite. E aí o piloto não vai nem na aeronave e nem no chão. É uma aeronave automatizada. Ela levanta voo sozinha, desce sozinha, faz a aplicação. Só tem que alimentar ela tanto de bateria quanto de produtos. E realmente os drones têm avançado. A nossa preocupação, obviamente, nosso desafio é que os profissionais que entram dentro dessa área de pulverização aérea estejam preparados e qualificados. Por isso que nós temos aí muitos associados já no país, no Rio Grande do Sul, inclusive, mas todos eles estão num processo de qualificação contínua. É o que acontece no avião, é o que acontece no helicóptero, e é esse caminho que nós desejamos que seja também para os drones de pulverização aérea. Porque o drone agrícola não é um brinquedinho de controle remoto, ele precisa ser operado com muita seriedade, até porque tem um produto químico ali dentro.
Exatamente, tá? E você trouxe um fato muito importante. Antigamente, aí estou falando antigamente, né, 3, 4 anos atrás, porque os drones chegaram há pouco, obviamente que os de utilização geral, eles já estão há muitos anos no mundo, mas esses de pulverização entraram forte aí a partir ali de 2010 para cima, né? Eles tinham mais a utilização de uso particular, né? Os drones em geral tinham essa visão. Eles queriam testar, etc. Hoje está 50% para empresas que aplicam e 50% aplicador particular no país, segundo os dados da ANAC. Quer dizer, está acontecendo uma virada muito forte. Hoje as pessoas não querem mais se divertir, um hobby com o drone, eles querem ganhar dinheiro com isso, inclusive fotografias, etc. Antigamente tinha essa visão, vou comprar um drone, mas obviamente que toda nova tecnologia, né, a inovação, ela é mais rápida que a adoção da inovação. Então, de fato, houve muitos testes há anos atrás, mas hoje já estão começando a utilizar, fazendo 4.000, 5.000 hectares por safra, um drone de 40 litros, por exemplo. Nós temos avião pequeno porte fazendo 8.000 hectares numa safra, quer dizer, está muito pertinho, mas claro, temos aviões fazendo 400, 450 mil hectares por safra. Quer dizer, essa mudança de mercado, ela está modificando a forma de operar nas lavouras brasileiras, porque os drones estão crescendo. Pode ser que a ANAC libere no futuro enxames de drones, que nós chamamos um operador para 4, 5, 6, 10 drones, o que não é liberado pela ANAC hoje, mas pode ser que aconteça no futuro e isso vai mexer bastante no mercado aeroagrícola. Mas hoje, o principal concorrente, digamos assim, do drone não é o avião, são os tratores, né? Principalmente os tratores, nós fizemos uma pesquisa de mercado e identificamos isso. Tem essa modificação grande. Talvez por isso que as grandes fabricantes aí de tratores já estão oferecendo também drones de pulverização, Thaís. Bom, antes da gente encerrar, você falava sobre a necessidade de capacitação e regulamentação para os drones também. Todos os drones agrícolas precisam ter um registro? Em caso disso não acontecer, tem penalização também? É importante que isso fique claro até para um produtor que eventualmente queira ele próprio operar. De qualquer forma, ele precisa ter registro, né, Júnior? Muitos registros, Thaís. Drone de pulverização realmente não é hobby, né? Ele é uma ferramenta importante e trabalha com produtos químicos. Então, é fundamental que se tenha esse cuidado. Embora nós temos drones já preparados somente para biológicos. É impressionante como vem crescendo isso no país. Ele tem que ter registro na ANAC, na Anatel também tem que ter registro, porque drone não voa perto de aeroportos, ele bloqueia. E no Ministério da Agricultura. Para operar, precisa ter um curso específico chancelado pelo MAPA chamado CAAR, né? Curso de Aplicador Aeroagrícola Remoto, para entender de vento, temperatura, umidade relativa do ar e etc., e outros aspectos importantes da aplicação, os bicos que se aplicam, a velocidade para se aplicar. Quer dizer, pode ter e se enquadra dentro de uma punição de 1 a 4 anos de reclusão se fizer uma aplicação errada e causar dano à saúde ou dano a outro, né? Paga igual multa como qualquer outra aplicação aérea por avião ou helicóptero. É um instrumento importante na agricultura, vem crescendo nos últimos anos, mas sim, tem punição agressiva para quem faz uma aplicação errada, porque está lidando com produtos tóxicos, né? Que são importantes, sim, para nossas lavouras. Aliás, os remédios, né, nós utilizamos, mas precisa ter responsabilidade técnica, não só qualificação, capacitação e registro, mas qualificação, porque se tiver uma falha, vai responder legalmente por essa falha sim. Que bom, maravilha. Obrigada, Cláudio Júnior, do SINDAG, diretor operacional, pela participação e que a aviação agrícola continue crescendo e trazendo bons números para o agronegócio brasileiro. Obrigado, Thaís, e parabéns pelo trabalho de comunicar o agro, uma questão tão importante para todos nós. Um abraço a todos. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia.
Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Estão abertas as inscrições e indicações para a 8ª edição do Prêmio Mulheres do Agro. A iniciativa celebra o protagonismo feminino no agronegócio, reconhecendo produtoras rurais e pesquisadoras científicas. As inscrições para a categoria Produtora Rural estão abertas até 31 de julho. Já a categoria Ciência e Pesquisa tem inscrições até 1º de junho de 2025. A especialista em comunicação corporativa da Bayer, Isabela Fagundes, traz detalhes sobre o prêmio. O Prêmio Mulheres do Agro celebra o protagonismo feminino no setor, reconhecendo produtoras rurais e também pesquisadoras que têm seus trabalhos pautados em sustentabilidade. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Bayer e a Associação Brasileira do Agronegócio e desde o seu lançamento em 2018 já reconheceu 63 produtoras e 2 pesquisadoras. Esse ano a gente chega na 8ª edição com grandes expectativas. As inscrições para a categoria de produtora rural já estão abertas e vão até o dia 31 de julho, e as indicações para a categoria de ciência e pesquisa vão até o dia 1º de junho. A gente vem notando um engajamento significativo de mulheres interessadas no projeto, refletindo o impacto transformador que elas promovem no campo e na ciência. Na última edição, por exemplo, a gente reuniu produtoras rurais de todas as regiões do Brasil e de diversas faixas etárias, com candidatas que iam desde os 19 até os 67 anos de idade. Se você é uma produtora rural ou uma pesquisadora que se preocupa com sustentabilidade, governança e impacto social, chegou o seu momento. Acesse o site premiomulheresdoagro.com.br, se inscreva ou indique alguém para participar e, quem sabe, receber todo o reconhecimento que você merece. É um momento de muita emoção, mas também de autoconhecimento, muito espaço de fala e também muitas conexões. A gente quer conhecer a sua história. Todas as inscritas serão avaliadas por um corpo de jurados técnicos especializados e o resultado vai ser anunciado em uma cerimônia muito especial durante a 10ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio em outubro. A gente se vê lá, hein? Mais um capítulo das tratativas sobre o endividamento dos produtores gaúchos. Nessa sexta-feira, uma audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara foi realizada dentro da programação da Expo Joia, em Joia, na região noroeste do estado. Na pauta, uma cobrança por definição sobre a prorrogação dos vencimentos. Está na hora, sim, do governo federal ter um entendimento. Nós temos cansado de ter reuniões e muito bem trabalhadas pelo senador Luiz Carlos Reis e pela bancada federal dos nossos deputados, que sim, tem solicitado. E aí foi nos solicitado, qual é o tamanho da dívida? Nós não reclamamos e fizemos o trabalho de casa. Agora nos perguntaram, eles nos perguntam, tem viabilidade jurídica? Nós estamos terminando o trabalho hoje, senador Luiz Carlos Reis, para mais uma missão dada ser entregue. Porque eles só arranjam subterfúgios, eles, leia-se governo federal, arranjam subterfúgios para não nos atender na íntegra. Então precisamos sim, audiências públicas como essas, precisamos união das entidades, e, repito, sem vaidade de protagonismo, e precisamos do apoio das senhoras e senhores para conseguirmos o objetivo que é o alongamento de dívida. Se vai ser pela securitização do Senado, a securitização do Congresso, um alongamento do Fundo Social ou qualquer outra forma que venha ao contento, dependemos da nossa união, do nosso trabalho e principalmente do fortalecimento
dos nossos representantes políticos identificados conosco. Dessa forma, clamamos pelo apoio de todos, estamos fazendo essa peregrinação por todo o Estado, buscando esta união e principalmente trazendo boas informações adequadas para que as senhoras e senhores tenham o alcance do que está acontecendo a nível de Brasília e principalmente quem está realmente trabalhando pelas senhoras e pelos senhores produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí desde 2019, 20, perdas de safras, com exceção a 20 e 21, que deu a média normal, as demais tudo com perdas. E até 22 nós tivemos um importante segmento que trouxe assim ainda um certo alívio e dividiu as nossas dívidas, que era a mitigação, tanto no seguro quanto para o agro. E a partir dali nós ficamos à deriva, gente. Então hoje a dívida é consequência de 2 fatores, ou 3 dá para dizer. O primeiro é justamente a situação climática. A segunda é a questão de mercado, né? Os preços, soja 170, 180 reais, os insumos, as máquinas e etc., serviços, tudo subiu. E agora o soja está 118, isso nada menos do que é 50% de redução em cima do preço de 22. E isso aí não veio na mesma proporção os custos de produção. Então, vem agravando, é uma conjunção de fatores, né? E a outra posição, justamente, que mais agravou, eu acho que foi a falta de mitigação e sem expectativa de continuidade do processo de mitigação. A luta é de todos nós juntos, precisamos que isso aconteça, porque se não acontecer, todos sabemos que serão 2 safras prejudicadas no ano só. A desse ano, já consumado o prejuízo, e ao ano que vem, que grande parte dos nossos produtores não conseguirão fazer a lavoura, e a perda será enorme, tanto para os municípios, para o Estado, para a própria União. E eu sempre digo que essa pauta precisamos levar também para a sociedade que alguns acreditam que não vivem do campo. Do campo todos dependem. Inclusive quem mora numa cidade grande, uma metrópole, dentro do apartamento, a produção agrícola do Brasil muito representa na produção nacional e todos são dependentes. Então precisamos também sensibilizar outros setores para dessa forma sensibilizar e pressionar o governo federal para que seja simpático à causa do produtor, que também é uma causa dele. Ele terá que entender isso. Se o campo não produz, a cidade não existe. Do lado de fora, dezenas de produtores enfileiraram tratores em apoio aos debates da audiência pública e em uma demonstração do que será a mobilização prometida para a próxima semana. No dia 13, está previsto o início da mobilização em todo o estado. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham. Até segunda!